Fala galera que acompanha o canal Tudo Sobre Química, sou o professor Luiz Cícero e na aula de hoje vamos analisar algumas características dos compostos iônicos. Então vamos lá, acompanhe que será uma aula bem interessante. Bom, a ligação iônica, seguindo o modelo eletrostático, é uma ligação que acontece com transferência de elétrons, e portanto formando cátions e formando ânions. Se o modelo for eletrostático, ou seja, a ligação iônica ideal, sem fuga muito significativa do caráter iônico, ele é um modelo totalmente não direcional, certo? Não direcional porque os cátions e os ânions sofrem atrações em todas as direções ao longo de um cristal, certo? Não dá para analisar um composto iônico pensando em uma única fórmula, Na+, Cl-. Isso é um cristal que tem várias unidadezinhas que vão se repetindo ao longo da estrutura. Então, o ânion sofre atrações por cargas positivas em todas as direções e o cátion também, certo? Bom, esse modelo totalmente eletrostático, ele pode ser avaliado com bastante eficiência pela equação de Borde-Landais, certo? É uma equação em que esse Uzinho significa energia reticular, energia associada à formação ou à quebra do retículo. Se for a quebra do retículo, é a energia positiva absorvida, a formação é a energia liberada. E essa energia reticular, no modelo eletrostático, ela depende principalmente de dois fatores. Do produto entre essas cargas, quanto maior for o produto dessas cargas aqui, maior o módulo dessa energia reticular, e quanto menor o somatório desses raios, que são os raios do cátion, os cátions e dos ânions, também maior o módulo dessa energia reticular. Então guarde essa informaçãozinha aqui. Nós vamos analisar muita coisa seguindo esse modelo, certo? Lembrando que isso é um modelo eletrostático, onde ela tem uma aplicação bem eficiente quando não tem fuga do caráter iônico, ou se tem uma fuga parcial, é pequenininha, ok? Bom, no modelo sem a fuga, aqui fica a nuvem eletrônica do cátion sem grandes distorções, e aqui fica a nuvem eletrônica do ânion também sem grandes distorções, porém não é isso que rola em todos os compostos iônicos. Bom, para entendermos melhor algumas fugas, algumas propriedades com ponto de fusão e solubilidade, vamos ver dois conceitos: poder polarizante, que é mais para cátions, Este poder polarizante está relacionado com a capacidade de distorcer a nuvem eletrônica do ânion. Então, o cátion tem um campo elétrico, exerce um campo elétrico, que vai lá e distorce a nuvem eletrônica do ânion. Quando dessa distorção, observe aqui que a nuvem eletrônica do ânion, que estava bem delimitada por essa região, não tanto delimitada, porque não é, sofre uma distorção aqui provocada pelo campo elétrico do cátion, e aí os elétrons que antes ficavam nessa região são direcionados ao cátion. E aí disse que isso aqui agora parece bastante com compartilhamento de elétrons, certo? A nuvem eletrônica do ânion está sendo forçada a se direcionar em relação ao cátion, na direção do cátion. E aí, portanto, tem-se a fuga do caráter iônico. E agora, um compartilhamento de elétrons. Mas do que essa polarização depende? Depende do poder polarizante deste cátion e também da capacidade de se distorcer, de se deixar ser polarizado, que é a polarizabilidade do ânion, certo? Que são os cátions que polarizam muito? Cátions pequenos de carga elevada, que tem um maior campo elétrico. Quais são os ânions que se deixam distorcer, se deixam ser polarizados? Os ânions também volumosos, onde a nuvem eletrônica da camada de valência fica mais distante da carga nuclear e fica fácil do cátion distorcer. O flúor aqui na família 7A muito pequenininho, não sofre praticamente este efeito. O bromo e o iodo sofrem um efeito de polarização muito efetivo, certo? Então, esses conceitos de polarização e polarizabilidade foram estudados por um senhor chamado Fajans. Estão aqui as regras dele. Íons com carga elevada favorecem o caráter covalente. Alumínio, 3+, perdeu 3 elétrons. Borato fica muito pequeno, Campo elétrico muito pequeno, poder polarizante muito grande. Esses ânions são volumosos, sofrem a distorção bem efetiva. Tanto o cátion ser
O fato do cátion ser muito polarizante e o ânion muito polarizável, isso ajuda demais a fugir do caráter iônico e favorecer o caráter covalente. Cátions pequenos também favorecem o caráter covalente, mesmo que a carga não seja tão elevada. O lítio, ele é pequenininho, campo elétrico grande, bastante polarizante. O berílio 2+, além de pequeno, tem uma carga 2+, maior do que a do lítio. Então, não é muito polarizante, por isso que os compostos de berílio, em geral, predominam o caráter covalente. Os ânions volumosos são bastante distorcidos, né, pelos cátions e aí, portanto, favorecem o caráter covalente. Isso explica muita coisa. O fato de muitos carbonatos serem insolúveis, sulfatos e etc. Cátions com octeto incompleto têm elétrons, têm orbitais d, né, incompleto muitas vezes também. E aí esses orbitais d sofrem uma grande contração por parte do núcleo, né? E aí com isso o raio do átomo fica pequenininho do íon, né? E aí o poder polarizante aumenta bastante. Então a prata é bastante polarizante, ferro 3+, e etc. Vamos fazer algumas análises aqui, certo? Vamos nos concentrar em algumas propriedades bem interessantes aqui. Nos cloretos da família 1A, eu vou dividir em duas partes. A partir do cloreto de sódio, primeiro, certo? Mas lembrando que nos compostos da família 1A não se tem uma fuga de caráter covalente acentuada, em quase nenhum caso. Então é um modelo que segue a equação de Born-Landes, é um modelo eletrostático, certo? Por quê? Porque o cloro aqui ele não é muito polarizante e esses cátions também não são. O cloro não é muito polarizável, aliás, né? E esses cátions, a partir do sódio, não são tão polarizantes. Se você não tem fuga, você vai se prender a duas coisas. Ao produto das cargas, né? Cátion ânion, aqui é tudo 1 para 1, e ao somatório dos raios, né? Cátion mais ânion. Como na família 1A o raio cresce de cima para baixo, a partir do sódio, vou deixar o cloreto de lítio para depois, o raio do sódio é o menor. Portanto, o somatório de raio aqui no cloreto de sódio era o menor, portanto, a energia reticular tende a ser maior, certo? A atração do sódio pelo cloro é mais efetiva do que o potássio pelo cloro. A conclusão é que o ponto de fusão do cloreto de sódio, com certeza, é maior do que o cloreto de potássio. Do cloreto de potássio, consequentemente, a força de atração do potássio pelo cloro é mais efetiva do que o rubídio pelo cloro, portanto, o ponto de fusão do cloreto de potássio é maior do que o RbCl e assim sucessivamente. Bom, por este lado, se você for pensar assim, sempre, no cloreto de lítio, né, o somatório de raios seria menor e aí, portanto, o ponto de fusão seria o maior. No entanto, não é. Então, ó, a partir do cloreto de sódio tem essa série aqui, cloreto de sódio maior do que o potássio, assim sucessivamente. No entanto, ao chegar no cloreto de lítio, como o lítio é pequeno, né, de segundo período, a distribuição do lítio seria 1s2, 2s1, perdeu esse elétron, ficou só com uma camada. Então, ele fica muito pequeno, o lítio, o poder polarizante aumenta e aí a distorção na nuvem eletrônica do cloro aumenta também. E aí tem-se aí uma fuga, não tanto a ponto de deixar o cloreto de lítio covalente, porque esses cloretos da família 1A seguem o modelo eletrostático. Mas a fuga do caráter covalente aqui, ela é mais efetiva do que nos outros cloretos. Portanto, o ponto de fusão irá reduzir bastante e aí irá ficar o menor dessa série. Tranquilo? Fica menor, inclusive, do que o cloreto de césio. Na família 2A, peguei também os cloretos, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio e bário. O berílio, como eu mencionei agora há pouco, é pequeno e tem uma carga 2+, então ele distorce muito. Só não distorce tanto porque o cloro não é tanto polarizável, mas já se deixa polarizar um pouco, bem mais que o flúor. Então o berílio, mesmo ligado ao cloro, já consegue exercer um efeito polarizante bem mais importante do que se formos pegar um outro cátion aqui, certo? Então, eu vou deixar o cloreto de berílio por último e fazer uma análise a partir desses aqui, certo? Bom, ó, uma coisa importante aqui. Quando saímos desses cátions da família 1A para a família 2A, esses cátions são duplamente carregados, certo?
Então era de se esperar que a energia reticular aumentasse bastante devido ao produto das cargas aumentar, certo? No entanto, o raio diminuindo desses cátions, o raio do magnésio agora fica menor do que o raio do sódio, por exemplo, no mesmo período. O do cálcio menor do que o potássio, certo? E aí o poder polarizante aumenta. E aí o poder polarizante aumentando, né, a distorção da nuvem vai ser mais efetiva. E aí agora não vamos analisar mais esse composto aqui seguindo o modelo eletrostático. Então, se o magnésio polariza mais o cloro do que o cálcio polariza o cloro, a fuga do caráter no cloreto de magnésio é mais efetiva do que no cloreto de cálcio. Concorda? Se a fuga aqui não é que fique covalente, mas se a fuga aqui é mais efetiva do que no cloreto de cálcio, significa que o ponto de fusão desse composto é menor do que do cloreto de cálcio, e assim sucessivamente. E é, certo? Aí o cloreto de magnésio, como o berílio, aliás, cloreto de berílio, como o berílio é muito pequeno, a fuga é muito acentuada. E aí o ponto de fusão dele fica o menor de todos nessa série, certo? Devido à distorção da nuvem eletrônica do Cl- ter sido muito efetiva. Então, a partir do cloreto de magnésio, teríamos essa série, né, certo? E aí o cloreto de berílio vai aparecer aqui, tranquilo? Como o menor de todos. Na verdade, o cloreto de berílio, sendo o menor de todos, né, ele deveria aparecer aqui. Está um pouco invertido aqui, mas vamos ignorar isso aqui, certo? Aqui a análise é diferente da família 1A, certo? No cloreto de berílio, a distorção foi muito grande e aí o ponto de fusão vai ser o menor de todos. Então, teríamos só que trocar o cloreto de berílio e colocarmos aqui, tranquilo? Então, quando você for estudar, lembre-se disso. O BSL2, na verdade, devido à grande distorção do berílio na nuvem eletrônica do Cl-, vai aparecer aqui como o menor de todos. Ok? Vamos comparar agora um cloreto da 2A com um cloreto da família 1A. Cloreto de berílio e cloreto de magnésio. Bom, o ânion é o mesmo. O produto das cargas aqui, o magnésio 2+, com Cl-, tende a ser maior. Portanto, a energia reticular era para ser maior, certo? O somatório de raios aqui também é menor porque o magnésio é menor do que o sódio, ou seja, isso contribuiria para a energia reticular aumentar. No entanto, o magnésio 2+, carregado duas vezes, polariza o cloro bem mais do que o Na, o Na+. E aí, se a polarização aqui é mais efetiva, significa que o caráter iônico reduziu no cloreto de magnésio de forma mais eficiente do que no cloreto de sódio. Se o caráter iônico aqui foi reduzido de forma mais eficiente, então o caráter covalente desse composto acaba sendo maior do que este. E aí, por isso, agora o ponto de fusão contraria a equação de Bohr-Landé, aquela análise pelo somatório dos raios e pelo produto das cargas. E o ponto de fusão do cloreto de magnésio ele deve ser menor do que o do cloreto de sódio, com certeza. Certo? Qual é o motivo mesmo? O magnésio ser mais polarizante, apesar do Cl- não ser tão polarizável, mas é, certo? Portanto, diante do magnésio, essa distorção é bem mais efetiva. Tranquilo? Outra análise de ponto de fusão. Vamos fazer essa comparação aqui nos fluoretos. Lembre que o fluo é minúsculo. O fluo ele não se deixa praticamente ser polarizado. Bom, como você não tem a fuga do caráter aqui de cara, devido a você estar fazendo uma análise com o fluo, vamos fazer a análise de raio. Quem perdeu mais elétrons aqui foi o alumínio. Então, o alumínio é o menor cátion desses três. E também tem o maior produto de carga. Aí sim, não tendo fuga aqui, vamos ter, seguindo lá a equaçãozinha normal que havia passado no início da aula. O produto das cargas no fluoreto de alumínio é maior, somatório de raios é menor, energia reticular, força de atração alumínio-fluo tende a ser maior. Portanto, maior ponto de fusão, com certeza. Então, a série ficaria fluoreto de sódio, menor do que o fluoreto de magnésio, menor do que o fluoreto de alumínio. Estão os valores aqui aproximadamente, certo? Observe que do fluoreto de sódio para o fluoreto de magnésio, o aumento é bem considerável.
No entanto, do fluoreto de magnésio para o fluoreto de alumínio, esse aumento não é tão grande. Por quê? Porque mesmo o flúor não sendo polarizável, o alumínio é muito polarizante e ele já conseguiu marcar território ali na nuvem eletrônica do flúor. Já polarizou um pouquinho. Por isso, o aumento de ponto de fusão desse composto para esse não é tão efetivo. Vamos pegar brometos com os mesmos cátions. Continua na família 7A, não há 2A e 3A com os cátions. Só que o bromo é bem mais volumoso do que o cloro. Como o bromo é bem mais volumoso do que o cloro, a sua nuvem eletrônica ela será facilmente distorcida. E ela será facilmente distorcida principalmente por quem? Por um cátion pequeno de carga elevada, devido ao elevado campo elétrico. Portanto, o bromo na presença do alumínio vai ser totalmente distorcido, né? Então, o ponto de fusão aqui, com certeza, do brometo de alumínio será o menor, ao contrário do fluoreto de alumínio. Quem é que não vai distorcer tanto o bromo? O sódio. Distorce sim, só que não distorce tanto quanto o alumínio. E o magnésio é intermediário. Então, a sequência vai ficar ao contrário. E os valores, veja isso. O sódio com aproximadamente, brometo de sódio, 771 graus Celsius. O brometo de alumínio, 97 graus Celsius, muito baixo. Menor do que a temperatura de ebulição da água, ao nível do mar. Certo? Por que esse ponto caiu tanto? Porque o alumínio é muito polarizante e o bromo é muito polarizável. Entendido? Então veja a importância desse efeito polarizante por parte do cátion e do efeito de polarizabilidade por parte do ânion. Nos carbonatos da família 2A, eu coloquei 3 exemplos aqui: carbonato de berílio, carbonato de magnésio e o carbonato de cálcio. O mais correto aqui nos carbonatos seria falar de temperatura de decomposição. Você começa a aquecer esses carbonatos, eles decompõem, certo? Quem é, na família 2A, o cátion pequenininho com a carga 2+, o berílio. Então, com certeza aqui o berílio é quem mais distorce. O carbonato ele é um ânion grande, e aí, portanto, ele é facilmente polarizável também. Então, quando você combina um cátion muito polarizante, como é o caso do berílio, que é pequeno, com um carbonato que é polarizável, o efeito aqui também é catastrófico. Então, o carbonato de berílio, eu nem sei qual é a temperatura de decomposição dele, mas isso é muito baixo. Nem deve existir essa temperatura. Você deve olhar para ele e ele já deve entrar em decomposição. A temperatura aqui de decomposição do magnésio, do carbonato de magnésio, é um pouco maior, porque o magnésio distorce, mas distorce menos do que o berílio. E do carbonato de cálcio é maior, e assim sucessivamente, certo? A família até o carbonato de bário. Cálcio distorce, mas também não distorce tanto como no berílio. Tranquilo? Então fica carbonato de berílio menor do que o magnésio, menor do que o carbonato de cálcio. Análise da solubilidade. A análise da solubilidade aqui é bem complicado você definir um padrão para todos os compostos. Então é praticamente impossível analisar todos os compostos iônicos que tem por aí, só com base no modelo teórico. O correto é você ter a solubilidade, um KPS, mas quando o ITA ou o IME cobre alguma questão desses compostos, ele não vai te dar o KPS, vai te dar o KPS é uma questão de equilíbrio químico, que o objetivo é outro, certo? Então vamos lá. 2 fatores são muito importantes na análise da solubilidade. A energia reticular. Como você está jogando o cristal na água, essa energia vai ser absorvida, porque vamos ter aqui quebra do retículo, certo? E a energia de hidratação. Depois que o retículo for quebrado, esses íons vão sofrer hidratação, a água chega lá no retículo, quebra e vai hidratando esses íons. E essa energia de hidratação é uma energia liberada devido às fortes interações do íon com o dipolo da água. Tranquilo? Então teríamos aqui um cristalzinho, a água chegando aqui, a água é muito polar, né? A água chegando aqui, interagindo para quebrar este retículo, certo? E aqui já os íons hidratados, né? Tomando, por exemplo, o cloreto de sódio, você teria o Cl- com a camada de solvatação, uma esfera de solvatação, né? Isso aqui, ó. Não é bem esférico, mas é chamado assim,
certo? Lembre-se que não existe só uma camada de solvatação, existem várias camadas aqui. Está aqui o sódio também com a sua camada de solvatação. Mas esse Cl- ele exerce um campo elétrico, e aí ele vai atraindo essas moléculas de água, o Na+ também. Quem são os íons que hidratam mais? Os íons que têm um elevado campo elétrico. Quais são os íons que têm um elevado campo elétrico? Íons pequenos com carga elevada. Quanto menor for o tamanho do íon, maior a sua carga, maior a energia de hidratação. Então, quando as interações da água superam as interações da água com os íons superam a força de interação entre os íons, o composto tende a ser solúvel, certo? Então, aqui, ora nós vamos analisar a energia reticular, ora vamos analisar a energia de hidratação. Na verdade, seria assim. Ora a energia reticular pode predominar, ora a energia de hidratação pode predominar. Não vou entrar muito no fator entropia, porque como estamos saindo de um sólido e indo para íons, a entropia sempre vai favorecer, ok? Então, o ΔS aqui na quebra do retículo vai ser sempre maior do que zero. A probabilidade de se pegar um íon, uma solução aquosa, é bem maior do que quando não tem este íon na água, certo? Então, a entropia aqui sempre vai favorecer o aumento da solubilidade do composto. Então, vamos lá. Na primeira análise, nós vamos analisar aqui em água o cloreto de lítio e o cloreto de sódio, certo? O cloreto de lítio ele é um composto que segue o modelo eletrostático e o cloreto de sódio também segue o modelo eletrostático. No cloreto de lítio, como avaliamos lá há pouco, né, o ponto de fusão dele era menor porque o lítio polariza mais o cloro do que o Na do que o sódio. Se você pensar desse jeito, aí você vai pensar assim, cloreto de lítio fugiu um pouquinho mais do caráter iônico do que o cloreto de sódio. Portanto, tem um pouco de caráter covalente a mais do que o cloreto de sódio. Aí era para ser menos solúvel, mas não é. Por quê? Duas coisas. Como o cloreto de lítio teve uma fugazinha parcial do caráter iônico, não é que ficou covalente, não ficou, claro. Mas como ele foge um pouquinho mais do que o cloreto de sódio, acaba tendo um enfraquecimento do seu retículo. O enfraquecimento do retículo devido à polarização do lítio pelo cloro facilita a água quebrar este retículo. E aí, consequentemente, facilitando a quebra do retículo, a quantidade de íons lítio e Cl- na água é maior. E aí, o lítio é menor do que o sódio. E aí, portanto, o grau de hidratação do lítio é maior do que o grau de hidratação do sódio. E aí, portanto, se ele hidrata mais, ele dissolve mais. Então, duas coisas aqui. Primeiro, tivemos o enfraquecimento do retículo. Isso facilitou a água chegar lá e quebrar o retículo. Depois, o lítio hidrata mais do que o sódio. E aí, portanto, o cloreto de lítio deve dissolver praticamente aí o dobro do cloreto de sódio. Certo? Então, LiCl bem mais solúvel do que o NaCl. Se essa análise for feita em etanol, né, que é um solvente que não tem a mesma constante dielétrica para quebrar as interações como a água, aí nós vamos analisar pelo caráter covalente, certo? Como o cloreto de lítio tem um caráter covalente um pouco maior do que o caráter covalente do cloreto de sódio, tenha cuidado, eu não estou dizendo que ele é um composto covalente. É que devido à polarização, ele adquire um pouco mais deste caráter do que o cloreto de sódio. Então, as interações, como o caráter covalente aqui é maior do que no cloreto de sódio, as interações são mais parecidas no etanol quando se tem cloreto de lítio do que cloreto de sódio. Então, fica mais fácil do cloreto de lítio dissolver no etanol. Ok? Isso já foi questão do ITA, questão da Olimpíada Americana de Química, questão dos vestibulares indianos, de onde o ITA costuma tirar algumas questões bem parecidas. Às vezes só dá um Ctrl+C, Ctrl+V. Certo? Então, com certeza, o cloreto de lítio é mais solúvel do que o cloreto de sódio, apesar de a dissolução aqui não ser também tão efetiva. Vamos analisar em água o cloreto de potássio e o cloreto de
de magnésio. Olha, o cloreto de potássio segue o modelo eletrostático. O cloreto de magnésio já não segue tanto, mas não é um composto que tem uma fuga tão efetiva a ponto de ficar predominantemente covalente. Não. Ele tem caráter covalente mais acentuado do que o cloreto de potássio? Sim, por quê? Porque o magnésio, ele é 2+, ele é pequeno, tem uma carga elevada, polariza bastante o cloro, e aí, portanto, com certeza, o enfraquecimento da sua rede cristalina aqui é bem mais efetivo do que no cloreto de potássio. Como o enfraquecimento desta rede cristalina facilita a quebra por parte da água, consequentemente vamos ter muitos íons na água, e aí o magnésio, sendo pequeno, hidrata mais ainda do que o potássio, e portanto a solubilidade do cloreto de magnésio deve ser maior do que a do cloreto de potássio. É tanto que, se você comparar o cloreto de potássio, ele absorve água da atmosfera, mas não tanto. Ele é higroscópico, mas não tanto. O cloreto de magnésio tende a dissolver na própria umidade. É tão higroscópico que a gente chama de deliquescente, certo? Ele vai formando uma espécie de uma geleia, certo? A olho nu percebe-se que ele já está dissolvendo na própria umidade. Cloreto de cálcio, cloreto de magnésio, etc. Ok? Então, com certeza, o cloreto de magnésio é mais solúvel do que o cloreto de potássio. Em etanol, com certeza, o cloreto de magnésio também vai ser mais solúvel. Por quê? Porque o caráter covalente daqui é maior do que aqui, e as interações são mais parecidas com o etanol. Ok? Tá aí a comparação. Vamos analisar cloreto de sódio e cloreto de iodo. Aqui pode gerar uma confusão, mas ela vai acabar agora, certo? Você pode pensar assim: o professor comentou lá atrás que o iodo é volumoso. Se o iodo é volumoso, ele sofre uma grande distorção. Sofre mesmo. Só que o sódio não consegue deixar o iodo tão distorcido a ponto de você ter agora um composto predominantemente covalente. Se fosse com alumínio, beleza, provavelmente sim, teríamos isso. Se fosse com um ferro 3+, um cátion, que além de pequeno, uma carga elevada. Não é o caso do sódio. Polariza sim, certo? O iodo sofre um efeito de polarização pelo sódio bem mais efetivo do que o cloro. Isso contribui para quê? Para enfraquecer o seu retículo. Significa que a água, ao chegar no iodeto de sódio, quebra este retículo de forma mais eficiente. Quebrando esse retículo de forma mais eficiente, acaba que tendo mais íons para hidratar. Agora, o grau de hidratação na solução como um todo é maior. Tenha cuidado. Se você pensar no iodo com o cloro hidrata mais do que o iodo. Mas lembre-se que foi mais fácil quebrar este retículo, certo? Portanto, em solução, se você for jogando isso no meio, a água vai quebrando até saturar, a água vai quebrando isso aqui de forma mais eficiente, a hidratação vai ocorrendo de forma mais eficiente por parte do sódio, por parte do iodo que tem, certo? E aí a solubilidade do iodeto de sódio com certeza é maior do que o iodeto do cloreto de sódio. Assim servem para muitos iodetos da família A, 2A e etc. Ok? Então, com certeza, o NaI é bem mais solúvel. E olha que não deve ser pouco, não. Não tenho esses valores de cabeça, mas deve ser bem maior.